Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos aqui começando mais uma semana e nós vamos caminhar juntos essa semana com eu e você e a Bíblia, falando um pouquinho baseado no Evangelho de Mateus a respeito dessa última semana que os evangelhos nos narram sobre a vida de Jesus encarnada aqui entre nós. A narrativa da chamada Semana da Paixão, ela aparece nos três evangelhos, não é? No Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, aparece também no Evangelho de João, mas as narrativas dos evangelhos sinóticos, que são esses evangelhos que têm bastante semelhança, né? Mateus, Marcos e Lucas, trazem com maiores detalhes os acontecimentos dessa semana, enquanto o Evangelho de João ele se concentra mais, como eu mostrei na semana passada, nos discursos de Jesus lá na última ceia, né? No último momento dele com seus discípulos, de ensino com seus discípulos. Eu escolhi o Evangelho de Mateus para a gente caminhar nessa semana. Oi, o pessoal tá chegando falando oi, né? Eu já comecei aqui direto, né? Oi, turma. Beleza? Oi. Muito bom ter cada um de vocês aí. Legal. Ok, então, como eu ia dizendo, nós vamos conversar essa semana nos nossos encontros aqui ao meio-dia, do Eu, Você e a Bíblia, baseados nessa última semana de Jesus, a partir da narrativa do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele é um evangelho que originalmente foi escrito para a comunidade de discípulos de Jesus, que era composto pela sua maioria por judeus. Então, o interesse de Mateus é comprovar para a gente, ao longo de todo o evangelho, que Jesus é o Messias. Ele está muito interessado em mostrar essa realidade, que Jesus é o descendente de Abraão, que Jesus é de fato o filho de Davi, que deveria vir e que deveria estabelecer então através dele a realidade do reino de Deus. E durante todo o evangelho ele vai fazendo sempre esse contraste, né? Tentando mostrar que Jesus ele é superior a antiga aliança, tudo aquilo que foi dado no Antigo Testamento, que todas as coisas do Antigo Testamento na verdade apontavam para Jesus e tinham como objetivo se concretizar, né, na vida de Jesus. E o que é interessante no Evangelho de Mateus, no que diz respeito a essa questão da última semana de Jesus, é que, comparado ao Evangelho de Marcos e ao Evangelho de Lucas, a gente vai ver que Mateus ele tem muito mais conteúdo de ensinos de Jesus, muito mais discursos de Jesus do que o Evangelho de Lucas e do que o Evangelho de Marcos, principalmente parábolas. Mateus ele introduz nesse período aqui várias parábolas, vários ensinos de Jesus, colocações de Jesus referentes a Israel, né, a nação de Israel e a relação dele como Messias com Israel e com o mundo de uma forma geral. Então nós vamos começar aí com Mateus capítulo 21, ok? Mateus capítulo 21, eu vou dar uma passada aqui por todo Mateus capítulo 21 e nós vamos até Mateus capítulo 22, versículos 1 a 14. Essa é o conjunto de textos que eu quero pensar com você essa manhã, beleza? Então vamos orar e aí eu vou comentar um pouquinho a respeito daquilo que está acontecendo aqui. Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer pela oportunidade de começarmos mais uma semana e podermos caminhar essa semana na tua presença, na certeza de que tu és Senhor sobre todas as coisas. Nada foge ao teu controle, a história está se desenrolando, assim como nós vemos na tua palavra, Senhor, quando o Senhor nos revela no livro de Apocalipse que o Cordeiro morreu e ressuscitou e tomou o livro da história nas suas mãos para fazer com que ela se concretize. Muito obrigado por isso, que essa convicção possa estar gerando a postura necessária na nossa vida para estarmos vivendo cada momento da nossa existência
na certeza de que a nossa história pessoal, a nossa história particular, ela é envolvida pela tua história, pela grande história. Nós não somos os personagens principais de nada do que está acontecendo, somos os coadjuvantes. A história diz respeito a Jesus, a história diz respeito ao teu amor, a história diz respeito ao fato de que o Senhor não desistiu da criação boa e perfeita que o Senhor fez, o Senhor não desistiu daqueles que o Senhor criou a sua imagem e a sua semelhança, mas o Senhor está trabalhando no meio de toda a realidade que nos cerca para conduzir tudo de volta ao plano original presente no teu coração. E assim vai ser, Pai. E eu te louvo por isso, em nome de Jesus. Amém. Ok, Mateus capítulo 21 narra para a gente então a entrada de Jesus em Jerusalém. Esse é um texto que aparece, na verdade, em todos os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João narram essa mesma entrada triunfal, chamada de entrada triunfal, né, de Jesus, quando Jesus ele pede para trazer lá o jumentinho para ele, e ele então monta naquele jumento e ele entra na cidade de Jerusalém. E ao entrar na cidade de Jerusalém, ele vem ao longo do caminho, porque ele está fazendo isso numa viagem, né, desde Betânia, vem sendo aclamado pelos seus discípulos, e quando ele chega então na cidade de Jerusalém, à medida que a jornada vai acontecendo, as pessoas vão vindo, né, vai se formando uma grande multidão, e aí quando ele entra na cidade de Jerusalém, tem uma grande multidão ao redor dele, e essa multidão, juntamente com os discípulos, vão estar exaltando a Jesus, vão estar clamando, né, a Jesus, vão estar expressando diante dele uma convicção que tem a ver com a percepção política que Israel tinha sobre quem era o Messias, né? Então você vai ver o texto, né, dizendo aí que eu vou ler, ok? Do versos 1 a 11, que ao aproximar de Jerusalém, chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, recomendou-lhes: ide ao povoado que está diante de vós, logo encontrareis uma jumenta amarrada com seu burrinho, desamarre e tragam. Se alguém vos questionar, dize que o Senhor necessita deles e sem demora os devolverá. E aí Mateus ele faz essa citação dizendo assim: no entanto, isso ocorreu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei chega a ti, humilde e montado num burrico, um potro, cria de jumenta. Essa expressão vai aparecer muitas vezes em Mateus. No entanto, ocorreu isso para que se cumprisse o que fora dito por meio dos profetas. Mateus ele introduz várias cenas da vida de Jesus, fazendo a citação de alguma profecia do Antigo Testamento. Por quê? Como eu disse, porque Mateus tem o grande interesse de mostrar que Jesus, ele é de fato o Messias, ele é o cumprimento de tudo aquilo que está no Antigo Testamento. Todas as coisas do Antigo Testamento estão se cumprindo nele. E isso aparece, esses textos também nos outros evangelhos, mas quando Mateus cita, geralmente ele faz a citação, ele mostra o texto, né, a cena, melhor dizendo, com um texto do Antigo Testamento, citando um texto do Antigo Testamento. E isso está acontecendo aqui. Então, qual era a expectativa dos judeus? A expectativa dos judeus era que o Messias fosse um rei político, né, um general político, que ele viesse para destronar Roma, que ele viesse com um poder bélico, né? Mas o texto nos mostra Jesus entrando montado num jumento, e Mateus faz a questão de citar a profecia, né, lá do Antigo Testamento, aonde ele enfatiza que essa cena, né, de Jesus estar entrando na cidade montado num burrinho, expressa que ele é o rei, mas que ele vem de forma humilde, ou seja, ele não vem como um guerreiro, ele não vem como alguém cheio de poder temporal, né, poder bélico, poder humano para enfrentar os inimigos de Israel, mas ele vem trazendo a realidade da humildade do reino de Deus presente nele. Então, ele é o rei, mas ele não é o rei
que vai se expressar e que vai reinar ou governar da maneira que havia a expectativa, né, presente no coração da maioria dos judeus. Mas você vai ver aí no texto, vamos continuar lendo um pouquinho mais, que essa expectativa nacionalista, né, judaica, está presente. Diz assim: então os discípulos foram, a partir do verso 6, então os discípulos foram e fizeram o que Jesus lhes havia mandado, trouxeram-lhe a jumenta com o jumentinho, colocaram mantas para ele cavalgar, e sobre as mantas Jesus montou. Então uma grande multidão estendia suas capas pelo caminho, muitos outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pela estrada, e as multidões, tanto as que iam adiante dele, quanto as que o seguiam, proclamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito seja ele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E então Jesus entra em Jerusalém, eles perguntam quem que é este, e eles falam: ele é o profeta Jesus vindo de Nazaré da Galileia. O que eu quero destacar aqui é essa expressão, né, que aparece. As multidões, tanto as que iam adiante dele quanto as que seguiam, proclamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito seja o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. A gente, dentro do nosso contexto atual, nós usamos muito essa palavra Hosana e as expressões que estão aqui como uma forma de adoração a Jesus como Deus, né? Como o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, como Deus que de fato ele é. Mas é importante a gente entender que no contexto original essa expressão é uma expressão política, essa expressão é um hino, na verdade, político. Quando se é dito Hosana ao filho de Davi, eles estão falando: bendito seja, engrandecido seja aquele que é o governante, que vem ocupar o trono de Davi. Então você tem aqui, não é uma expressão de adoração a Jesus como sendo Deus, você tem uma expressão aqui de exaltação a Jesus como ele sendo o rei, ok? Messiânico, o rei que Israel estava esperando, o Messias que viria para libertá-los de Roma. Tanto é assim que quando eles perguntam sobre quem é que estava chegando ali por causa daquele alvoroço, a resposta não é: é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. A resposta é Jesus vindo de Nazaré da Galileia, que é um profeta. Então a percepção que os judeus têm a respeito do Messias não é, num primeiro momento, que o Messias é Deus que deve ser adorado. A percepção que eles têm é que o Messias é um servo de Deus que vem da linhagem de Davi, com autoridade para libertar Israel, okay? Libertar os judeus do jugo e do poder dos romanos. E aí então o texto diz que Jesus ele entra no pátio do templo, e quando ele entra no pátio do templo, ele expulsa todos que ali estavam comprando e vendendo. Ele começa a tombar, né, as mesas dos cambistas, as cadeiras dos comerciantes de pombas, e ele os repreende citando as escrituras. E aí Mateus mais uma vez, né, vai fazer citação, dizendo que Jesus diz: a minha casa será chamada casa de oração, vós ao contrário estáis fazendo dela um covil de salteadores. Então levaram a Jesus no templo cegos e aleijados, e ele os curou. Entretanto, quando os chefes dos sacerdotes e os escribas viram as maravilhas realizadas por Jesus e as crianças exclamando no templo: Hosana, Hosana ao filho de Davi, revoltaram-se e indignaram-se dele. Não ouves o que essas crianças estão proclamando? Ao que Jesus lhes respondeu: sim, e vós nunca lestes dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes louvor? E deixando, saiu da cidade em direção a Betânia, onde passou a noite. Vamos nos deter um pouquinho aqui, porque isso que está acontecendo aqui é muito, muito, muito importante, muito, muito, muito interessante. Veja, há um contraste aqui. Jesus ele chega, e quando ele chega em Jerusalém, ele é aclamado pelas multidões como sendo o filho de Davi, o Messias político que vem para exercer juízo contra Roma. Aí o texto nos diz que Jesus ele vai para o templo. E aí o que Jesus faz no templo? Jesus exerce juízo contra o templo. Quando ele chega no templo, ele vê os cambistas ali, ele vê as pessoas vendendo as coisas no templo,
E aí ele pega, como diz o texto aqui, ele começa a virar as mesas dos cambistas, ele fica bravo, um dos outros evangelhos diz que ele faz, inclusive, um chicote de cordas, né? E ele começa a expulsar as pessoas do templo. Enquanto ele vai fazendo isso, as crianças, veja que agora não é mais a multidão, não é mais o povo, okay? Que vinha aclamando lá quando ele entra. O texto nos diz aqui que as crianças, os pequeninos, eles continuam dentro do templo dizendo Hosana ao que vem em nome do Senhor, Hosana ao que vem em nome de Davi. E nesse contexto onde Jesus expulsa as pessoas do templo, o Mateus insere algo aqui que não aparece nos outros evangelhos, que é que as pessoas trazem para ele algumas pessoas e ele cura essas pessoas. Então, a entrada de Jesus em Jerusalém marca o início do julgamento de Deus sobre o sistema dessa presente era má. Ele não marca o início do juízo de Deus contra Roma, meramente. Ele marca o início do juízo de Deus contra essa presente era má. E o juízo dele começa pelo templo. O juízo dele começa por aqueles que teoricamente deveriam estar representando, teoricamente não, praticamente deveriam estar representando a realidade de Deus, a realidade do povo de Deus. Começa naquele lugar aonde a presença de Deus, quem Deus é e o que Deus manifesta deveria estar sendo evidente para todos. Mas não está. O que está sendo evidente ali? O comércio, o mamon, o dinheiro, o interesse religioso. E aí Jesus chega e ele vira tudo aquilo, ele cura pessoas, demonstrando que é isso que deveria estar acontecendo no templo. O que deveria estar acontecendo no templo era a cura das pessoas, era a libertação das pessoas. Então ele faz isso e no meio disso tudo as crianças continuam exaltando a Jesus. Aí veja que dentro do contexto de Mateus, como Jesus lida com a exaltação das crianças. Ele não ouve a exaltação das crianças como um hino político. Ele faz uma citação de um texto bíblico que referenda essa exclamação Hosana ao filho de Davi, não como um líder político, mas como aquele que de fato é digno e merecedor da adoração e do louvor, porque ele é, na verdade, aquele que representa o próprio Deus, a própria salvação de Deus entre nós. Então, quando ele cita, quando ele vai se defender, né, do ataque dos religiosos sobre ele, não se importar das crianças estarem dizendo Hosana ao filho de Davi, ele não diz assim, então, mas elas estão falando isso porque eu sou o Messias, eu sou o exaltado que vem. Não, ele diz sim, vocês nunca leste dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitasse louvor? Então, Jesus, ele entra em Jerusalém, ele entra aclamado pelo povo judeu, na expectativa de que ele seja o líder político que vai trazer juízo sobre Roma, mas ele mostra que de fato ele vem e a entrada dele é uma entrada para trazer juízo, mas o juízo dele não é primeiramente ou meramente sobre os inimigos de Israel. O juízo dele é sobre a nação de Israel, porque a nação de Israel não está exercendo aquilo que ela deveria exercer como povo que representa a Deus, que representa o reino de Deus no meio das nações da terra. E a prova disso é que o templo, que é o lugar onde a manifestação de Deus deveria ser mais nítida, está sendo usado para a manifestação de Mamon. E aí Jesus então expulsa todo mundo dali, cura as pessoas, porque é isso que deveria acontecer, e recebe adoração. Então, esse contexto primeiro de Mateus é um contexto de confronto. Aí o que Mateus vai fazer? Mateus, ele vai colocar para a gente, dentro desse cenário, né? Eu quero lembrar você, ou então te explicar, caso você não saiba, né? Que os evangelhos, eles não são uma biografia de Jesus, ok? Eles são testemunhos a respeito de Jesus. Ou seja, cada evangelista, dirigido pelo Espírito Santo, escreve os evangelhos com o intuito de mostrar para as pessoas quem Jesus é e o que Jesus faz. Então, os evangelhos, eles são editados. Se nós fôssemos pegar essa perspectiva da
de biografia, né, de cronologia, talvez o evangelho que mais se aproxima disso seria o evangelho de Lucas, porque Lucas diz que ele fez um estudo pormenorizado para colocar em ordem os fatos. É assim que ele introduz o evangelho dele. Então, se você tem um evangelho que você pode confiar no sentido mais cronológico dos acontecimentos, esse evangelho é o evangelho de Lucas. Não é o de Mateus, não é o de Marcos, não é o de João, é o de Lucas, ok? Em termos cronológicos, porque Lucas diz isso, eu quero contar uma história, né, mostrando os eventos, como eles ocorreram, como eles aconteceram. Mas mesmo Lucas tem como objetivo maior dar o testemunho de quem Jesus é, ok? E é isso que Mateus está fazendo aqui. Então Mateus, ele se aproveita dessa situação, da entrada de Jesus e desse contexto, e ele vai colocar aqui dentro desse momento histórico da vida de Jesus, algumas parábolas. E essas parábolas, elas são, na verdade, ele coloca aqui 3 parábolas, e essas parábolas, elas têm como objetivo fundamentar essa realidade de que Jesus, ele vem trazer juízo, e quando Jesus traz juízo, o juízo de Deus sempre se reverte numa manifestação de salvação. Mas antes de eu falar das parábolas, então, você vai ter uma cena que aparece também nos demais evangelhos, sinótico, né? Aparece no evangelho de Marcos e aparece... na verdade, aparece só no evangelho de Marcos, se não me falha a memória aqui, não aparece no evangelho de Lucas, mas é essa cena com a figueira. O texto, então vamos dar uma olhada nela. O texto diz assim: ao amanhecer, verso 18, ao amanhecer, quando retornava para a cidade, Jesus teve fome. Avistando uma figueira, então, o que acontece? Jesus tem aquele embate lá no templo, aí ele sai do templo, ele vai embora e ele vai para Betânia, e ele passa a noite lá, provavelmente na casa de Marta, Maria, Lázaro, que moravam em Betânia. Ele passa a noite, agora ele está voltando de novo para Jerusalém. E aí o texto diz: ao amanhecer, quando retornava para a cidade de Jerusalém, teve fome. Avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou a não ser folhas. Então decretou-lhe: nunca mais se produza fruto em ti. E no mesmo instante a figueira ficou completamente seca. Quando viram o que ocorrera, muitos se admiraram. Os discípulos exclamaram: como foi possível essa figueira secar tão depressa? Então Jesus explicou-lhes: com certeza vos asseguro que se tiverdes fé e não duvidardes, podereis fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas da mesma forma ordenardes a este monte: ergue-te daqui, lança-te no mar, e assim acontecerá. E tudo o que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Então o que está acontecendo aqui? Jesus, ele vai até uma figueira porque ela tem folhas, mas ela não tem fruto. E aí Jesus seca a figueira, porque ela tem folha e não tem fruto. Muitas vezes a gente fala assim: puxa, mas como Jesus foi ruim, né? Porque o evangelho de Marcos, ele vai falar pra gente que não era tempo de figo, ok? E Jesus então seca a figueira. E aí, por causa disso, talvez algumas pessoas dizem: nossa, mas Jesus não foi muito bravo com a figueira, não foi muito ruim, não era tempo de figo, afinal de contas, por que ele secou a figueira? Então, a questão é a seguinte: por não ser tempo de figo, a figueira também não deveria ter folhas, era outono, a figueira não deveria ter folhas, não deveria ter figo, mas também não deveria ter folhas. Geralmente, quando as figueiras tinham folhas, ainda nesse período, é porque você ia encontrar nela frutos, figos temporões, né? Fruto temporão, ia estar lá. Jesus vai e ele não encontra. Mas o que acontece aqui nessa história, que faz com que os evangelistas coloquem a história dentro do contexto do que está acontecendo aqui, é que essa cena de Jesus com a figueira, ela se torna uma metáfora, ela se torna um símbolo, uma parábola viva do que era a religiosidade de Israel. Ou seja, era uma religiosidade de aparência. Tinha folha, mas não tinha fruto. Tinha aparência, mas não tinha fruto. Então isso está diretamente ligado ao que ele fez, ao juízo que ele trouxe no templo. Por quê? Porque o templo está lá, a aparência está lá, as pedras são suntuosas, a liturgia é suntuosa, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, só que não produz fruto nenhum para o reino. Então, o juízo de Jesus sobre a figueira não é apenas um juízo diretamente sobre a questão da figueira em si de não ter fruto, ela não tinha mesmo, e Jesus fez aquilo daquele jeito mesmo, ok? Mas serviu para os evangelistas entenderem
que aquela situação com a figueira representava a mesma realidade presente na religiosidade de Israel. Israel tinha uma religiosidade aparente, tinha as folhas, né? Externamente era uma religiosidade bonita, toda ornamentada, mas não produzia fruto nenhum para o reino. E Jesus trouxe juízo para o templo, quando ele entrou lá no dia anterior, e ele está mostrando que esse juízo é um juízo que foi iniciado pelo Pai e que iria ser levado adiante, até findar todo o sistema religioso da nação de Israel. E Jesus diz aí que isso tem a ver com essa perspectiva da gente ter fé, da gente entender qual é a realidade do reino e que a gente tem essa autoridade do reino para levar essa perspectiva do juízo de Deus à frente. Jesus ia fazer isso e Jesus diz que nós, como seus discípulos, se nós entendêssemos isso assim, nós também poderíamos levar isso adiante. Muito bem, aí a gente chega nas parábolas, ok? Eu não vou ler as 3 parábolas, você pode ler depois. Eu vou mencionar e comentá-las aqui por causa do nosso horário, certo? O nosso compromisso aí de manter entre 20 e 30 minutos esse nosso encontro. Mas o que acontece aqui? Logo em seguida, Jesus ele vai se defrontar diretamente com os líderes religiosos. Ele volta para o templo e aí quem o recebe no templo? Os líderes religiosos. Os líderes religiosos, os sacerdotes, né, os chefes dos sacerdotes, os anciãos, eles vão questionar Jesus com que autoridade ele fazia aquelas coisas. Que coisas? Ter expulsado os cambistas lá do templo, ter virado as mesas do templo, curar pessoas no templo. Com que autoridade ele faz essas coisas? A quem ele representa? Quem delegou a ele essa autoridade? Veja, quem está perguntando isso são as autoridades religiosas da época de Jesus. Então a questão aí é o seguinte: ei, você não faz parte do nosso grupo. Você não tem autoridade dada pelo templo, autoridade dada pela religião, né, formal de Israel, para você fazer nada disso. Como é que ousadia é essa? Quem é você para você chegar aqui e fazer essas coisas que você está fazendo? E aí Jesus responde isso de 2 formas. Primeiro, questionando a eles a respeito de onde era o batismo de João. E segundo, contando 3 parábolas. Então, quando ele pergunta sobre o batismo de João, eles ficam numa sinuca de bico, eles ficam numa saia justa, porque era um bando de hipócritas. Eles dizem: olha, se a gente falar que o batismo de João tem a autoridade do céu, ele vai perguntar para a gente, então por que vocês não acreditaram em João? E se a gente disser que a autoridade dele era humana, era dos homens, nós vamos ficar mal com as pessoas, porque todo mundo achava que ele era profeta. Então aí eles respondem para Jesus: a gente não sabe. E aí Jesus responde para eles: pois eu tampouco vou dizer para vocês também com que autoridade eu estou fazendo as coisas que eu estou fazendo. Só que Jesus não para aí. Como eu disse, ele responde aos líderes religiosos, perguntando sobre João e depois contando 3 parábolas. As 3 parábolas que Jesus conta, ele conta para questionar a religiosidade ou a autoridade religiosa dos líderes religiosos que estão ali questionando ele. Então a primeira parábola que ele conta é sobre o pai que vai em 2 filhos e ele fala assim para um filho: olha, filho, vai trabalhar hoje na vinha. E o filho fala: não quero. E ele diz que mais tarde ele, arrependido, vai. E ele fala para um outro filho dizendo: ei, vai trabalhar hoje na vinha. E ele diz: eu vou, mas nunca foi. E aí Jesus então pergunta para eles: quem que obedeceu o pai? Eles dizem: aquele que foi. E aí Jesus usa isso para atrelar a questão lá de João. Ele diz exatamente. Verso 32 ele diz assim, verso 31 ele diz assim: qual dos 2 fez a vontade do pai? Ao que eles responderam: o primeiro. Então Jesus lhes revelou: com toda certeza vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus, porquanto João veio para vos mostrar o caminho da justiça. Quem é o caminho da justiça? Jesus é o caminho da justiça. Quem que está trazendo juízo? Quem que está trazendo a justiça de Deus aqui? Jesus, certo? Então João veio para lhes mostrar o caminho da justiça. Em outras palavras, João veio para me mostrar, mas vós não acreditastes nele. Em compensação, os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, entretanto, mesmo depois de presenciardes a tudo isso, não vos arrependestes para acreditardes nele.
Então Jesus está falando aqui ainda com os sacerdotes, com os mestres da lei, etc. Ele está dizendo, olha, vocês não acreditam em João. E porque não acreditaram em João, vocês não acreditam no caminho da justiça. Porque ele veio para testemunhar do caminho da justiça. E o caminho da justiça é Jesus. Então Jesus ele está trazendo aqui, através dessa parábola, juízo. Okay? Ele está dizendo para eles, olha, vocês falam que obedecem a Deus, que vão fazer, mas vocês nunca fazem. Mas publicanos, pecadores, meretrizes, dizem não para Deus, mas depois arrependidos vão e fazem aquilo que Deus mandou. O que Deus mandou? Deus mandou que nós recebêssemos o caminho da justiça. O caminho da justiça é Jesus. A segunda parábola que ele vai apresentar, então essa primeira parábola ele trata sobre qual é a verdadeira obediência. A verdadeira obediência não é você ficar falando sobre coisas de Deus, falando a respeito da palavra de Deus, falando a respeito da lei de Deus, falando sobre coisas de Deus, mas você nunca faz essas coisas. Para Deus vale mais uma pessoa ler alguma coisa nas escrituras, ouvir alguma coisa e dizer, não, isso não é assim, mas depois arrependido ir lá e fazer do jeito que Deus está dizendo que é para fazer, do que falar que vai fazer e nunca fazer. Agora, lembre-se que isso aqui não tem a ver com fazer qualquer coisa, ok? Pode ser aplicado para qualquer coisa na nossa vida, mas aqui está diretamente ligado ao fato de reconhecer Jesus como o caminho da justiça. Então, os líderes religiosos não reconheceram o que João estava pregando, não reconheceram Jesus como o caminho da justiça. Os publicanos, os pecadores, as meretrizes, que disseram não para Deus, né? Se distanciaram da lei, se distanciaram do templo, se distanciaram, disseram não para Deus, aceitaram o caminho da justiça que João veio apontar, aceitaram quem Jesus era, se renderam a ele. Então esses tiveram a verdadeira obediência, não os líderes religiosos. Aí Jesus vai contar uma segunda parábola que tem a ver com um rei. Ele diz que vem, planta uma vinha, bota uma cerca, depois ele contrata algumas pessoas para cuidarem daquela vinha até que ela produza frutos, e então ele envia os seus servos para tomarem, né, do fruto produzido pela vinha, e os contratados, os empregados contratados não recebem os servos do rei, né? Os hostilizam, matam alguns e etc. Ou seja, não entregam o fruto da vinha para quem de direito é. E aí o rei fala assim, bom, eu vou mandar meu filho, porque a ele eles vão respeitar. E quando ele manda o filho, Jesus diz que eles pegam e matam o filho. E aí Jesus vai dizer assim, nunca ouvistes, verso 42, nunca ouviste isso nas escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isso procede do Senhor, sendo portanto maravilhoso para nós? Por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Olha aqui a videira, né? A figueira, ok? Ramos, folhas, mas sem frutos. Todo aquele que cair sobre essa pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Por que Jesus diz isso? Jesus diz isso porque quando ele conclui a parábola, ele diz que eles matam o filho, ele fala, o que o dono da vinha vai fazer com esses homens? Aí eles mesmos respondem que ele virá e ele irá matar essas pessoas e ele vai arrendar a vinha para outros. E aí Jesus diz, então, vocês nunca leram? Agora, quem que está respondendo isso? Quem está respondendo isso são os mestres da lei, que questionaram ele. Olha o verso 45. Depois que os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus lhes havia contado, compreenderam que era sobre eles próprios que Jesus estava falando. E por causa disso procuravam um momento para prendê-lo, mas tinham receio da multidão, porquanto elas o consideravam profeta. Então essa segunda parábola, Jesus mostra para a gente qual é a verdadeira submissão. Se a dos filhos ele mostra qual é a verdadeira obediência, que ele mostra qual é a verdadeira submissão. As pessoas que controlavam, né, o sistema religioso de Israel na época de Jesus não estão submissos, na verdade, ao Pai, não estão produzindo os frutos do reino e não estão entregando os frutos do reino a quem deveria ser entregue. E Jesus então está mostrando aqui que assim como
aqueles, na história da parábola, aqueles arrendatários iriam ser julgados pelo rei, o senhor da vinha. Aqueles que representavam o reino aqui, que não estavam produzindo os frutos do reino, que estavam apenas vivendo de aparência, que matavam os profetas que eram enviados para eles e que iriam matar o filho, também seriam julgados pelo dono da vinha, que é o pai. E aí, no capítulo 22, ele vai contar uma última parábola, e nessa última parábola ele vai incluir, além dos líderes religiosos, ele vai incluir o próprio povo judeu. E essa última parábola tem a ver com o banquete, né, que o Senhor faz para o seu filho, banquete nupcial, e convida as pessoas, né, para participarem daquele banquete, e as pessoas, os convidados originais, rejeitam a participação do banquete, e aí o pai do noivo manda os seus servos irem pelos caminhos, pegarem pessoas no caminho e encherem, né, a casa, para que a festa do seu filho, as bodas do seu filho estejam repletas. E aqui então Jesus mostra para a gente qual é a verdadeira prioridade na vida da gente. Então, a primeira parábola, qual é a verdadeira obediência; a segunda parábola, qual é a verdadeira submissão; a terceira parábola, qual é a verdadeira prioridade para a vida da gente. E ele mostra aqui que a verdadeira prioridade para a vida da gente não é a agenda que nós temos com relação à nossa vida aqui, mas é vivermos a nossa vida aqui para podermos participar daquilo que ele está fazendo por nós através da vida do seu filho. O texto diz que aqueles primeiros convidados que tinham direito à participação disso, e aqui isso significa a nação de Israel, ok? Rejeitaram esse convite. Mas isso pode ser aplicado a qualquer um de nós hoje. Qualquer pessoa que, mesmo estando envolvida num contexto religioso, que não vê como a prioridade da sua vida participar daquilo que Deus está construindo na nossa história a partir de quem Jesus é e a partir daquilo que Jesus fez, são pessoas que vão ficar fora do banquete do noivo. O verso 5 diz assim: mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Cada um foi cuidar da sua própria vida. E outros ainda, atacando os servos, maltrataram e os assassinaram. Ou seja, além de cada um ir cuidar dos seus próprios interesses, ainda alguns acharam ruim do aviso, da exortação dos servos e atacaram os servos. E a atitude do Senhor foi: ir depois às esquinas, verso 9, ir depois às esquinas das ruas, convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E assim os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quantos puderam encontrar, gente boa e pessoas más, e a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Por quê? Porque a prioridade de Deus é aquilo que Ele está fazendo em nosso favor, por intermédio da redenção de Cristo Jesus. A prioridade de Deus é aquilo que Jesus veio fazer, é o juízo que Jesus veio trazer, é a justiça que Jesus e veio estabelecer em nosso favor. E aí o texto termina mostrando isso para a gente de uma forma muito clara, porque dentro da história de Mateus nos é dito que de repente o Senhor chega na festa e ele encontra uma pessoa que está presente ali sem as vestes nupciais. E aí ele fala: ei, amigo, como é que você entrou aqui sem as vestes nupciais? E aí ele manda jogar esse cara para fora da festa. Isso também tem a ver com essa perspectiva do juízo de Deus através de Jesus, através do que Jesus faz sobre o sistema religioso de Israel. Ou seja, você não vai entrar, ok, se não for pelo caminho da justiça de Jesus. Aquilo que Israel fazia acabou. Não é mais pelo templo, não é mais pelo sacrifício, não é mais pelo cumprimento das leis, é por aquilo que Jesus Cristo realizou. Você tem que ter as vestes nupciais. Nós somos vestidos por Cristo Jesus. Se nós não estivermos vestidos pela obra dele, nós não temos o direito de estarmos participando das bodas do Cordeiro. Então, a semana da Páscoa está iniciando, nós iniciamos ela ontem, nós vamos caminhar aí, né, durante toda uma semana, e a gente precisa se lembrar que aquilo que Jesus Cristo
veio realizar, aquilo que Jesus Cristo veio fazer por nós, foi trazer a justiça de Deus, e a justiça de Deus que está em Jesus, ela bota fim a todo sistema, a toda estrutura presente nesse século que se acha no direito de ter domínio sobre quem Deus é e sobre aquilo que Deus está realizando. É através de Jesus que toda rebelião recebe um ponto final. É através dele que as portas das bodas são abertas, e é através dele que nós estamos qualificados para participarmos daquilo que Deus está realizando. Fora dele, o que há é juízo para a figueira, para o templo, para os lavradores e para os primeiros convidados que rejeitaram o convite do dono da festa. Então, que o Senhor possa trazer ao nosso coração consciência de que, sim, a gente pode estar vivendo um momento de angústia, de estresse, de medo, sei lá, nem sei mais qual é o nome que eu dou para esse momento que a gente está vivendo. Mas a gente deve se lembrar que não é esse, ok? O ponto principal, não é isso o ponto principal da nossa vida. O ponto principal da nossa vida é o que é que nós vamos fazer diante daquele que foi enviado por Deus para trazer a sua justiça para nós. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que a tua graça nos inunde, nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para compreendermos que nós não devemos ser como uma figueira, cheio de folhas, cheio de argumentos, mas que não manifeste qualquer tipo de fruto relacionado à realidade do seu reino. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê a graça de sermos não os primeiros a sermos escolhidos, mas os últimos a sermos escolhidos. Muitos primeiros serão últimos, muitos últimos serão os primeiros, diz a tua palavra, Senhor. Nós queremos ser últimos que possam estar prontos a dizer: sim, a gente quer entrar na festa. Apresentar para o Senhor os frutos daquilo que o teu reino produz em nós. Entrarmos com Jesus em Jerusalém, não aclamando como a multidão, mas como as crianças, de quem vem o perfeito louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós estamos juntos de novo aqui. Lembrando, outra vez, certo? A live fica aí exposta no history da CPV, e ela vai também para o meu canal, ok? Lá no YouTube. Então você tem chance depois de ver lá e de compartilhar com outras pessoas, tá bom? Um restante, né? Uma boa tarde, um bom restante de segunda-feira para você. E se você quiser estar conosco hoje à noite, às 8 horas, através do canal do YouTube da nossa comunidade, da Comunidade Presbiteriana Vinhedo, nós vamos ter a primeira aula sobre Efésios, ok? Vai ser transmissão ao vivo a partir das 8 horas. Deus abençoe você, até mais.